Então, olá a todos! Este é mais um vídeo aqui no Matrix Sem Máscaras, onde trago curiosidades, reflexões e assuntos relevantes para a comunidade. Dessa vez trago o tema, Por que perseguem aos homens livres? Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Vamos começar falando sobre a hipergamia. Hipergamia é um termo usado para descrever a prática ou instinto natural das fêmeas de selecionar parceiros com base em status, recursos ou outras características biológicas percebidas como superiores. Embora seja frequentemente associada às mulheres, a hipergamia não é exclusiva das mulheres. O ROM-MRM também possui uma espécie de hipergamia pautada em sua moralidade. Mas este é um assunto para outro vídeo, porém, há um consenso cultural e biológico de que as mulheres tendem a ser mais seletivas nos critérios de escolha de parceiros. Quase nunca esses critérios são pautados em alguma moralidade, sendo disfuncional para a própria sociedade e para elas mesmas. Seria essa uma parte do darwinismo que elas tanto falam? Essa seletividade, frequentemente embasada no contexto da comparação, já o pouco conhecido in-group, revela-se não apenas como um fenômeno humano, mas como um comportamento amplamente observado na natureza. O in-group leva a maioria das mulheres se interessarem e se relacionarem com poucos homens, explicando a regra de Pareto nos relacionamentos, o carrossel, o deserto sexual e afetivo da maioria dos homens, e também o miqueísmo. Na essência, os critérios hipergâmicos são comparativos. Estudos sugerem que a hipergamia feminina tende a seguir direções semelhantes entre diferentes indivíduos. Critérios como recursos, aparência, status social, força ou habilidades específicas costumam se repetir. Esse caráter comparativo fica evidente em experimentos com animais. Entre bisões e carneiros selvagens, por exemplo, as fêmeas frequentemente escolhem machos que venceram confrontos diretos, demonstrando força ou domínio. Em algumas aves a seleção se dá depois da exibição de canto, plumagem e performance. Um experimento interessante com besouros reforça ainda mais essa dinâmica. Quando há apenas um casal em um ambiente, a fêmea rejeitará o macho indefinidamente. No entanto, ao introduzir um segundo macho, a fêmea prontamente escolhe o vencedor de qualquer interação competitiva entre os dois. A conclusão é clara: a seleção se baseia em comparações diretas, e o contexto social, ou competitivo, influencia enormemente o comportamento seletivo. Para se aprofundar nesse e outros temas, fiquem atentos. Está vindo aí um combo com 4 postulados importantíssimos no Hotmart do Corujão. Fique atento. O in-group, por sua vez, pode ser observado em sociedades como a dos leões. Nesse caso, várias leoas se associam a um pequeno grupo de machos dominantes, reafirmando o papel de hierarquias em ambientes sociais. Essa tendência de gravitar em torno de poucos machos dominantes reflete a lógica de priorizar parceiros que aparentam maior capacidade de proteção ou recursos. A espécie humana, sobretudo, uma vez que os homens QI estão fora do carrossel, são invisíveis, surgindo na ideia das mulheres a ideia de que todo homem tem o mesmo acesso facilitado, e também explica por que homens que estão fora do jogo acham que elas estão dando para geral, quanto estão na verdade várias rodando em um carrossel apenas com uma minoria de homens pré-selecionados. Quando aplicamos essa lente biológica e social ao contexto humano, a perseguição aos homens que estão fora do jogo emerge como um fenômeno intrigante. Homens que, por decisão própria ou por circunstâncias, optam por não participar do mercado sexual e afetivo frequentemente enfrentam julgamentos severos. Se essa exclusão é involuntária, eles são rotulados de fracassados e outros adjetivos. Por outro lado, se é uma escolha consciente, mas não está atrelada a motivações religiosas, a crítica persiste. É como se o simples ato de não priorizar impulsos sexuais e reprodutivos fosse uma afronta ao sistema. Esse comportamento societal está profundamente enraizado na perda de influência feminina nesse contexto. Mulheres, sendo seletoras sexuais, podem sentir que a recusa masculina em participar do processo seletivo hipergâmico enfraquece sua posição de poder nesse âmbito. Isso também explica por que as mulheres não conseguem lidar com a rejeição, ou quando algum critério masculino doutor seleção não as contempla, surgindo falas como: se esforça para gostar de mulher,
Urdur, a própria exposição dos critérios masculinos, ou a recusa em se sujeitar ao processo seletivo hipergâmico explica esse desconforto feminino. Em parte, a aversão cultural pautada na ginocracia persegue qualquer coisa que tire o poder seletivo das mulheres, dando autonomia e liberdade aos homens. Por exemplo, fenômenos como a pornografia, GPzismo, a masturbação, o waifuísmo e as dolls. Todos esses elementos, de alguma forma, permitem aos homens uma autonomia que não depende da aprovação social e feminina, sobretudo, as civis, subvertendo a lógica tradicional de troca e validação social. Os homens que foram doutrinados e não veem uma vida fora da plantation, chamados bastiões da moral, ou cavaleiros brancos, manginas, escravocetas entre outros adjetivos clássicos, também se opõem à medida da liberdade masculina. Não por razões tão óbvias, um argumento comum seria que, com mais homens optando por sair do jogo, sobrariam mais mulheres disponíveis para aqueles que permanecem na competição. Contudo, essa ideia se mostra contraintuitiva na prática. Inconscientemente eles defendem a ginocracia, pois a hipergamia, sendo comparativa por natureza, depende de concorrência ativa para que os critérios seletivos sejam aplicados. Quanto menor o número de participantes masculinos, menor é a possibilidade de comparação, enfraquecendo a lógica do sistema. Por isso, mesmo homens que permanecem no jogo, inconscientemente têm interesse em manter um número significativo de concorrentes, independentemente das circunstâncias. Eles defendem tão ferrenhamente o sistema como se isso fosse fazer eles ganharem algo além da possibilidade de se converterem em um Miqueinha. O ditado, agora é só esperar, nunca esteve tão certo. A perseguição aos homens fora do jogo não é apenas um reflexo de normas culturais ou sociais, é um mecanismo que sustenta a lógica seletiva de toda a estrutura. Quando um homem opta por sair, ele desafia não apenas normas individuais, mas também o sistema que regula o poder e as dinâmicas de escolha dentro de um grupo. Até o próximo vídeo, pessoal. Bye!